Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? É a minha primeira palestra, então acho que é super significativa, é super, né, relevante para mim. Acho que, passando o relato pessoal aqui, envolto de pessoas, né, fizeram ótimas palestras a vida toda, acho que tipo, me deram um auxílio maravilhoso aqui para que eu possa passar um pouquinho, né, passar algumas mensagens importantes para vocês. Acho que vai ser bem interessante aqui. E passando o contexto, o calendário me ajudou bastante, né? Então, daqui a 3 dias vai ser o aniversário de Jesus. Então, aqui, né, dia 25, vai ser o aniversário de Cristo, que é quem a gente mais, né, tem maior representatividade para a gente, né? É quem nos guia, né? Na verdade, o caminho e a guia nossa aqui da nossa religião. E, e a partir disso, acho que ficou muito mais fácil. Então, eu vou falar um pouquinho de Jesus, eu vou trazer, né, um pouquinho essa representatividade dele. E basicamente é trazer Jesus no nosso cotidiano, né? Como que a gente pode, de fato, colocar Jesus no nosso dia a dia, né? Que representatividade, admiração, carinho, né? A gente, como cristão, tem. Né? Eu tenho certeza que todos nós temos. Eu tenho muita admiração pelo homem que ele foi durante a passagem dele, a curta passagem dele aqui na nossa terra, né? Mas até por isso, eu falo isso até como um brasileiro, né? 70% da população é cristã. Então, no mínimo, tem uma baita admiração por tudo que ele fez. E até, se eu olhar no mundo, 1/3 é cristão, né? Mas será que eu falo como uma reflexão pessoal, porque quando a gente vai fazer essa palestra, a gente começa, né, a refletir muita coisa, e é maravilhoso em relação a isso, né? Mas será que eu coloco ele no cotidiano, né? Será que, né, eu consigo dar esse presente para ele, né? Daqui a 3 dias é o aniversário dele, será que ele vai falar, não, o Pedro ali tá de parabéns, né? Me deu esse presente, né? Colocar ele no meu no cotidiano. E eu vi que não, né? Assim, a gente sofre muito com isso e a partir disso, dentro dessa reflexão, é que eu gostaria de passar, né, essas algumas mensagens, algumas reflexões que eu tive aqui para vocês, tá? Sobre como que a gente pode colocar de fato ele no cotidiano e como que eu posso, né, melhorar em relação a isso. E como, assim, eu gosto muito de ser didático, assim, então eu busco entender o problema, buscar, né, achar a solução. E nessa palestra vou tentar ser bem breve aqui, mas primeiro eu entender um conflito, por que que eu, né, deixo ele tão fora do meu dia a dia muitas vezes, né, quando eu estou no trabalho, quando eu estou fazendo alguma atividade do dia a dia, por que que eu, né, acabo deixando Jesus de canto, sendo que eu tenho tanta admiração por ele, vejo tantas coisas positivas que ele fez por nós, né? Depois, uma reflexão lógica, então eu vou passar depois essa visão aqui para vocês. Como, assim, como que eu posso fazer para mudar isso, né? Como que eu posso mudar essa chavinha, né? Acho que seria o mais importante, eu acho que é o mais difícil, né? E depois é a aplicabilidade, né? Como que eu posso fazer em momentos do dia a dia ali, o que que eu posso fazer um pouquinho melhor, né? E no primeiro caso, para entender o conflito, né? Primeiro, quando eu estava fazendo reflexão, eu achei super engraçado, assim, quando eu estava, né, pensando sozinho aqui, eu falei, cara, primeiro eu vou pegar, vou falar sobre Jesus, então olha que responsabilidade, né, que responsa aqui do meu lado.
né, falar um pouquinho sobre, né, o nosso maior mestre. E aí eu pensei em algumas frases icônicas, né, algumas passagens que ele nos deixou, né, como para que a gente utilize-as, né, para que a gente consiga melhorar cada dia. E assim, aquela que é muito famosa, que é amar o próximo como a si mesmo. E eu comecei a refletir, cara, como é que eu vou amar meu inimigo? Possível? Ah, pessoa que eu não gosto, assim, meu, não dá. Possível, não vou conseguir, né? E isso traz porque essa dificuldade toda, né? Fala, cara, ele sim, ele amou, né? Ele amou. Ele não tinha inimigos, obviamente. Ele amava o próximo como a si mesmo, né? E isso trouxe uma reflexão muito grande, porque, cara, eu olho e falo assim, meu, muito difícil, cara. Não dá. Tudo que ele fez por nós aqui, não vou conseguir, né? E acho que teve uma outra, assim, até que mais ainda, né? Eu como ser humano aqui, né? Com as falhas que eu tenho, mas se você tem até a frase que eu até anotei aqui. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Impossível. Eu com o Pedro, que eu falo, meu, não vou conseguir. Não vai dar. É, e daí eu via toda essa dificuldade, né? Como que, né, eu vou oferecer uma face se eu tenho tantas, né, desavenças, eu não consigo, tenho o meu ego aqui, tenho as minhas dificuldades, né? E entrando nessa, né, um pouquinho nessa reflexão, eu vi que a gente, né, impõe muitas dificuldades que não são necessárias, né? A gente coloca, né, coloquei uma metáfora em relação a isso para ficar mais fácil também ao meu entender, que é, a gente tem aquele TCC gigante, trabalho de conclusão de curso, que eu estou nesse período agora, né, estou terminando a faculdade, então eu tenho esse TCC de 30 páginas que eu preciso fazer, e eu nem comecei ainda, né, mas eu já olho para o final, para as 30 páginas ali, e falo, cara, eu não vou conseguir, né. Então você vai lá e você faz o que eu, assim, infelizmente o que o ser humano adora fazer, que é procrastinar, né? Então eu vou deixar para depois. Ah, eu deixo para amanhã, cara, muito difícil, eu vou deixar para amanhã. E, e essa dificuldade ali, né, de você conseguir olhar e falar assim, cara, vamos fazer de linha a linha, vamos fazer de momentos a momentos, né, passo a passo, né? E nessa reflexão, né, aqueles três pontas, né, que eu passei para vocês, eu fui buscar, né? Então, vou falar assim, cara, vou fazer a minha pesquisinha aqui, né? Então, é, como que eu vou conseguir entender e vou tentar entender outras pessoas ali, outros movimentos para que eu consiga, de fato, ter essa reflexão importante, né? E, assim, no ambiente corporativo, eu vou entrar numa ponta aqui, né? Porque a gente estava falando da procrastinação, né? Do porquê que eu me afasto de Jesus. E eu estava com, assim, um relato pessoal aqui. E eu fui falar com uma pessoa que é católica, né? E assim, sem julgamentos nenhum, só uma questão que eu tava conversando com ela. E eu perguntei pra ela assim, né? Você é praticante? Né? Então, a gente tava conversando assim num momento assim um pouco de almoço ali, tranquilo. E ele falou, cara, não sou praticante. Eu, assim, nesse caso, né? Imagino que ele admira muito Jesus também, como todos nós. Mas ele falou, não sou praticante, acho que não traz significância pra mim, né? Isso me impactou, mas não me impactou de julgamento a ele, mas que eu queria entender o porquê que ele disse isso pra mim, né? Falei, cara, eu vou na igreja, quando eu era mais novo eu ia na igreja lá com minha família, aí a gente ficava lá, ele passava aí, né, o padre passava umas passagens do rebanho, da ovelha, né, que ele falou assim dando risada. Depois, né, você levanta e senta, né? Ficou falando isso, e depois ele foi e Pai Nosso, né? O Ave Maria e vai embora. Não faz, né? Depois né, acaba indo embora. E nesse movimento, cara, normalmente você vai falar, não, cara, tá errado. Né? Porque a Igreja Católica tem suas diversas, né, possibilidades, você consegue refletir, consegue entender. Mas eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer, como eu já estou pensando sobre Jesus, quero, né, vou trazer isso para Jesus, trouxe esse relato forte aqui. Mas eu peguei e pensei assim, falei, cara, eu faço a mesma coisa, cara. Mesma coisa que ele. E olha que eu sou espírita, né? A gente, né? Busca ali, tentar ter um pensamento crítico ali e tal. Tem várias palestras de várias pessoas que você consegue, né? Ir entendendo cada ponto. Mas muitas das vezes, né?
momentos ali, algumas palestras que eu escutei, sou espírita desde quando eu nasci. Eu escutava fazer o que minha mãe sempre me falou. Escutava de um lado e saía pelo outro, né? Várias passagens, várias coisas assim que maravilhosas, né? Palestras maravilhosas que você escuta e efetivamente você não tem um pensamento crítico. Você pega e fala, puta, errei nisso. Claro, você pode até não ter uma aplicabilidade, mas você não sai de lá sem nada mais, como se você tivesse acabado de acordar, né? E aí que tá o problema, né? Você perde o entusiasmo, você perde a vontade, você perde o entender, né? E, e eu vi o quanto próximo que eu estava dele em vários momentos, né? E eu estou buscando, obviamente, mudar, né? E daí, cara, essa fala, né, bem cética dele, né, o ceticismo, é uma pessoa que não acredita muito, né, não está acreditando, hoje ele não acredita muito na religiosidade, mas me trouxe boas, bons pensamentos, né, do como que eu posso mudar. E a partir desse movimento, nesse momento eu peguei e pensei, né, cara, ele falou da ovelha, né, ele falou do rebanho, as coisas assim que eu já escutei, mas eu não lembro, não faço ideia. Como que e aí eu peguei e pensei, cara, vou estudar, né? Vou fazer o movimento contrário que eu já fiz muitas vezes, que é aquela famosa procrastinação, não querer entender ou deixar para depois. Vou buscar aqui e, né, obviamente, né, cara, sabedoria divina é absurda, né? Então, a primeira passagem que eu busquei sobre algo parecido com uma ovelha, rebanho ou qualquer coisa do tipo, eu já pausei nela. Mas, cara, eu não vou precisar nem buscar mais. Porque eu acho que essa é a ideal para eu entender, né, ressignificar, né, de fato, e passar, né, passar essa mensagem. Ela é sobre a parábola da ovelha perdida, né, então, assim, na hora que eu li, eu falei, não é possível, é a ovelha perdida, né, então, cara, até é emocionante de pensar assim, né, como que é do Lucas, né, do capítulo 15, e a passagem é um pouco longa, eu vou pegar só uma parte, um breve pedaço aqui, né, que é qual de vocês, eu vou ler aqui um pouco para vocês, tá? Vou tomar essa liberdade. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, então, né, você tem diversas ovelhas ali no seu rebanho, você acaba perdendo uma, não deixa as 99 no campo, então você deixa as 99, putz, a gente está com as 99 lá, deixar as 99, né, que já estão salvas, entre várias aspas, deixar as 99 lá, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então você vai em busca daquela outra lá, daquele 1%. Então, né, daquele pedacinho quase insignificante, né? E quando a encontra, coloca-la alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Né? Daí veio a reflexão, cara. Assim, é 1%. Né? Se for olhar, as 99 estão salvas. Então, por que ele está buscando aquela uma e ele fica tão feliz e chama até os amigos, né, para mostrar que eu encontrei a ovelha perdida, né? E, né, nessa reflexão mostra muito Jesus, né, como esse pastor, que é o cuidado e proteção. Eu até anotei aqui, deixei cuidado com proteção. Que Jesus ele cuida de cada pessoa individualmente no seu momento, no seu momento. Ele sempre vai estar lá para a pessoa, para essa ovelha perdida, né, que no caso eu já fui várias vezes. Né? E se você, através do seu livre-arbítrio, conseguir se direcionar, ele vai estar lá por você. Eu acho que essa foi a minha reflexão em relação a isso, né? E também a busca pelo perdido. Então, Deus ele não desiste de ninguém, nós mesmos que nos desistimos, né? A gente desiste de nós mesmos. Mas Deus ele não desiste de ninguém, né? Ele busca sempre aqueles que se afastam do caminho, né? Se ele conseguir, tá indo para lá, se ele conseguir dar uma direcionada, Deus já vai estar lá por ele. Deus e Jesus, né? Como um todo. E através disso eu consegui entender, refletir, né? De fato, na primeira parte, né, os conflitos. Então, né, toda a minha procrastinação, né? Por que eu me afasto tanto de Jesus? E nessa reflexão, né, com o colega, eu consegui ter esse entendimento bem claro. Assim, putz,
Isso aqui são das minhas próprias ações, né? Não é nada que Jesus disse que eu preciso fazer, que eu não quero, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim ficou bem claro, né? Daí eu fui para o segundo ponto, né? Qual vai ser a reflexão lógica disso? Porque a partir do movimento que você já tem né? Você tem um notório saber ali das ações que você está tomando, dos conflitos, tem que buscar a solução. Só que muitas das vezes a solução é muito difícil. E aí vem a procrastinação, vou deixar para amanhã, né? Aí, puta, eu vou falar, vou seguir o caminho de Jesus, vou ser igual a Jesus. Mas, pô, muito difícil. Então, quando tiver meus 60, 70 anos, quando tiver meus 700 livros ali do Bacelli, vou ter que ler mais um livro do Bacelli, mais um livro do Chico Xavier, ou outros ali do tipo. Aí, assim, eu vou conseguir, né? Dar a outra face. Mas aí eu pensei totalmente diferente também. Assim, cara, preciso entender e buscar, né? Como que eu vou fazer esse passo a passo, né? Será que teve algumas pessoas também que poderiam me auxiliar ao eu entender, ter essa reflexão clara, né? E daí eu fui buscar, né? Nós como religião, né, que busca a ciência, busca a filosofia e tudo mais, eu fui buscar outros grandes nomes aqui que passaram pelo mundo e que foram tão importantes aqui para que a gente possa também pensar, refletir, ajudar na nossa reflexão, ajudar no nosso pensamento crítico. E eu busquei, o primeiro deles foi o René Descartes. Eu acho que eu estudei muito ele na escola, também por causa de vestibular e tudo mais, porque também ele é uma pessoa muito célebre ali na filosofia. Ele é do século XVII. E falei, cara, eu acho que ele vai poder me ajudar um pouquinho aqui, né? E para quem não conhece, ele é o pai chama, né, pai da filosofia moderna. Ele tem a abordagem dele é extremamente racionalista, então ele usa a razão, né, para você ir em busca do conhecimento. Então, acho que segue muito com o caminho que que eu estava querendo traçar ali, né, entender, ter a razão para conseguir chegar na aplicabilidade ali de Jesus no nosso cotidiano. E para quem não conhece, acho que assim, tem uma frase que é icônica dele, que é o penso logo existo, que é o cogito ergo sum, lá que ele fala. E e daí eu peguei uma bem pequena, mas que me ajudou muito a refletir e eu pensar, cara, eu acho que dá para fazer, sim, né? Dá para eu começar esse TCC, dá para eu começar, né, de linha a linha, que ele coloca assim, né, que é divida cada dificuldade, então cada pedaço de dificuldade que você tem, então tem aquele dificuldade imensa que você pode ter, né, em tantas partes quanto forem necessárias para resolver. Né? Tem a passagem de um livro dele que acaba citando isso, achei interessante para colocar nesse movimento agora. Que a gente olha, né, com essa tão dificuldade ali, você então vai dividindo, né, passo a passo. Né, quando você acordar, dá o seu bom dia, né, em vez de você pensar no trabalho, já ir direto para o trabalho nervoso, com raiva, preciso ter uma apresentação para fazer, ter um trabalho para fazer, meu chefe está bravo comigo. Cara, dá um bom dia para sua família, né, agradece a locomoção que você vai ter, né, que você está podendo ter saúde para ir até o lugar, né? Começa por isso, né? Step by step. Através disso você já vai estar muito melhor. Quando você chegar no trabalho, você vai chegar muito mais, né, aflorado, mais florescido, mais feliz, né? Quando você chegar, até seu chefe que poderia estar bravo com você, pode ficar feliz com você depois. Então, vou começar por esse caminho, né? Então o René acho que me ajudou bastante nisso, claro. Ele tem um conhecimento assim, absurdo, então pelo menos algumas pequenas palavras que ele possa me ajudar, né, nessa reflexão lógica, né, nessa segundo tópico aqui do meu estudo. Né. E depois ainda busquei um outro, até por conselho do seu Márcio ali, que conhece muito também de filosofia, sobre o Aristóteles. Acho que ele é o grande nome, o maior nome da filosofia do nosso mundo, né? Ele que é conhecido como o pai da lógica, ele é de antes de Cristo, então é de 350 mais ou menos antes de Cristo. E ele já tem seus conhecimentos, as suas frases e seus livros
né, que são tão contemporâneos, né? Então, acho que quanto é absurdo isso, né? Mais de 2.500 anos, algumas frases, algumas coisas que Aristóteles disse que parece que ele falou hoje, né? Parece que ele falou na sociedade atual. E daí eu busquei aqui e falei assim, cara, qual que vai ser essa reflexão, né? Então, beleza, eu vou fazer step by step, né? Mas como que eu vou chegar lá, né? Se eu ir de degrau em degrau, será que um dia eu chego lá, né? Daí tem uma frase que acho que me dá um pouco de entusiasmo, né? Que é, nós somos o que fazemos repetidamente, né? A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, se você, todo dia, que nem eu dei o exemplo do bom dia, todo dia você começar a dar bom dia, começar a acordar um pouco mais feliz, com mais gratidão, vai virar um hábito, né? E através desse hábito, você já vai estar muito mais próximo de Jesus, né? Vai estar muito mais próximo ali do que como eu vim aqui na palestra passar um pouco para vocês, né? Então a gente consegue, né? E é quase uma visão insignificante, dar um bom dia, então dar um sorriso, dar uma coisa que pra gente é quase insignificante, cara, por que eu vou fazer isso? Mas que traz tanta consequência positiva para você, para a pessoa que está na sua frente, para a pessoa que está recebendo isso, né? Quão diferente é e quão positivo vai ser quando você tomar uma atitude dessa, né? E, bom, aí na parte do pensamento, né, da reflexão lógica em relação ao porquê que eu me afasto de Jesus e como que eu faria para me aproximar dele, acho que eu peguei duas aqui que são, né, o René e o Aristóteles, mas conseguiu me ajudar bastante, né? No mínimo, me ajudou bastante a ter essa reflexão. E entender que você, de degrau em degrau, e fazendo, sempre fazendo, cara, nas suas atitudes, que isso vai melhorando e através disso vai virando um hábito, que me deu muita, muito suporte para que eu comece de fato a fazer. E daí vem a outra parte, que é a aplicabilidade disso. Então, como que eu vou fazer isso, né? Quais são, de fato, as ações, a realização do que tudo que eu construí aqui, né? E eu vou puxar aqui uma questão no 909 do Livro dos Espíritos, que, assim, achei assim, é impressionante, né? Impressionante. Bom, a pergunta é o seguinte, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Né? Aí a resposta, né? A pergunta, aí vem a resposta que sim. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Se você tem vontade, se você de fato olhar e falar, cara, vou mudar um pouquinho isso, sabe? Por que que eu tô acordando tão bravo? Tô dando esse exemplo porque eu já tinha puxado antes, né? Por que que eu acordo tão focado em alguma coisa que só vai me desagregar, né? E através desse movimento, eu tô afetando tanta gente aqui no meu entorno, né? Minha irmã, no meu caso, minha irmã, minha mãe, meu pai, né? A minha avó, que várias vezes eu acordo tô lá em São Paulo, lá trabalhando. Então, né, eu vou fazer um esforço bem insignificante, que é dar um abraço, dar um bom dia, uma boa noite, perguntar se a pessoa está bem, né? Pensando aqui só no ambiente familiar, só de curto, né? Coisa pequena aqui que é muito fácil, a gente está o tempo todo lá do lado da pessoa. Em vez de eu ficar mexendo no celular, entrando no Instagram, WhatsApp, falando com o pessoal, falando com meus amigos, não sei o quê. Ou falar com a minha mãe, assim, "Ei, mãe, tá tudo bem com a senhora? Tá bem? Né? Você tá de boa aí?" E conseguir conversar. E às vezes isso é o diferencial para a pessoa dormir bem, a pessoa dormir, né? Ela pode estar com alguma situação que ela precisava desabafar, né? E através disso você, de atitudes, atividades insignificantes para você, vão ser extremamente relevantes para a pessoa do seu próximo. Aí eu volto do início, que eu peguei e falei, né, de forma, né, bem bruta, assim, amar o próximo como a si mesmo, esquece, né? Eu falei, não dá. Sim, você tomar essas atitudes, primeiro, né, no seu círculo mais próximo, depois você vai abrindo e aos poucos você vai, né, conseguindo ter mais coragem, puxando a palestra ao pessoal que está aí, né, de casa.
puxando a palestra da Paty da semana passada, do domingo, que foi maravilhosa, você tendo coragem e vontade para tomar essas ações, né, e ir em busca disso, você vai estar mais próximo de Jesus. E isso vai ser um baita presente para ele no dia 25, né? E, e basicamente nesse caminho, né, nesse caminhar, né? E para dar um suporte aqui, buscar aqui, eu fiquei, né, tentando buscar algumas outras visões aqui, não só, né, da parte filosófica, também a passagem de Jesus. Fui buscar um que é super interessante, que é a Fonte Viva, né, do Emmanuel, Chico Xavier. E acho que o Chico Xavier deve ter alguma coisa para falar sobre isso que vai, vai me auxiliar bastante, né? E ele vai falar por si só. O Fonte Viva é bem interessante, porque ele é bem curto, tá? Então acho que eu também tomar a liberdade de ler uma partezinha aqui, que é super interessante, que se chama Modo de Fazer, né? Esse aqui é o capítulo 2, bem no comecinho, tá? Bem no início aqui, então já começando a ler o livro aqui, você já começa a ter o seu modo de fazer, certinho. Boa. Aqui eu vou ler sobre a passagem, né? Que é sempre no início aqui, que ele pega uma passagem para discorrer sobre. Que é do Paulo, tá? Filipenses, versículo 2 ao 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, aquela questão do você ter o sentimento que Jesus teve, né? No início da palestra, para mim seria impossível, mas a gente consegue, sim, né? Então, bom, vou ler aqui um pouquinho. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. A rede de inércia, né, inutilidade e preguiça, né, esse aqui é basicamente o início ali da minha procrastinação, né, quando eu estava começando a refletir sobre, né. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Vamos lá. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, a gente vai se inspirar em Jesus. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Isso é difícil, fazer algo para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outro paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indiscutivelmente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. De modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Nossa, esse final, né? A glória de ser útil. Acho que maravilhoso, né? E bom, aí para finalizar, acho que eu peguei uma outra visão aqui, que é basicamente esse livro, O Modo de Entender, né, que minha mãe disponibilizou aqui. Que também fala, é o modo de entender uma nova forma de viver, né? Do Francisco do Espírito Santo Neto, do Hamed. Então, esse livro aqui já é um pouco mais longo, tá? Então, acho que é super interessante também, traz diversas reflexões maravilhosas. E tem uma parte do capítulo, né, que eu puxei aqui, que é de escolhas. Então, né, das nossas atitudes aqui. O que a gente pode fazer para, né, sermos
tomar as escolhas melhores, né? Tomar as atitudes melhores aqui no nosso dia a dia. Bom, isso aqui é mais longo, então eu peguei só uma partezinha bem curtinha aqui para ajudar aqui. O aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior, seu eu superior, né? Exige treino, coragem, paciência e determinação. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso ou de reações acidentais. Então, as suas escolhas, né, aqui basicamente a nossa habilidade de escolher, né, as nossas escolhas, ela nunca vai ser um produto de algo acidental, por escolhas que você tomou, de fato. Pode ter sido uma influência, algo do tipo, mas foi uma escolha que você tomou, né? Mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer no estado de espírito que favoreça o isolamento de seu interior dos estímulos externos. Então, buscar as suas melhores escolhas e atitudes, né, através do seu eu superior. Né, buscar. Né? Aí vem o mentor. Né, no momento que você está com mais que é normal, né, dentro no nosso TCC, que eu comentei lá, né, na metáfora do TCC, vai ter um momento que você vai estar cansado, que, você vai estar exausto, cara, não vou conseguir fazer. Não, faz uma linhazinha, faz só uma palavra, né, uma querelinha ali, só para você continuar tendo esse caminhar, né, esse caminhar na maratona toda que a gente tem pela vida. Né. Então, acho que foi basicamente isso que eu quis trazer para vocês. Tá? Essa reflexão pessoal minha, né, de busca de puxar Jesus para o nosso cotidiano, que Ele está sempre em nós. A gente conseguir, nas nossas atividades insignificantes, segundo até o Livro dos Espíritos, a gente conseguir chegar mais próximo dele. Né? E nessa insignificância você vai chegar na sua gigante relevância. Né? Então é isso. Muito obrigado pelo tempo. Né? Desculpa aí, porque se tiver alguma dúvida também, a gente está aqui, né, para um bate-papo. E aí, aí eu acho que consegui, quando você está falando das suas percepções, perdoar, porque assim, a gente sempre imagina, eu devo fazer o bem para o outro, eu devo ser amável com o outro, e a gente esquece de pegar essa frase e esmiuçar. O próximo como a si mesmo. E perceber diariamente, nas pequenas coisas, como a gente se trata, como a gente se julga, como a gente se maltrata, muitas vezes, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Então, fica muito mais fácil. Quando eu começo a sentir amor pelas escolhas que estou fazendo, que elas são as que me cabem melhor, de acordo com tudo que eu venho fazendo. E quando eu começo a aceitar isso, fica mais fácil eu aceitar o outro. E aí fica mais fácil eu entender o amor pelo outro. Porque tudo começa dentro de mim. É o amor. Nossa, que complemento maravilhoso. Vou finalizar aqui, acho que vou fazer já uma prece aqui. Então, vamos chegando na cadeira. Né? Primeiramente, na gratidão por termos saúde para virmos aqui, escutar um pouquinho, né? Buscar um pouquinho de chegar mais próximo de Jesus. Daqui a pouco é o aniversário dele, a gente conseguir dar um presente para ele, que é melhorarmos a cada dia, né? Ficarmos mais próximo dele, que é a única coisa que ele mais gostaria. Primeiramente, tendo, né, gratidão por esse domingo maravilhoso, né? Chuva que nos veio ontem a lavar a nossa alma,
e que a gente possa, a partir do movimento que saímos aqui, de conseguir ter ele em nossas mentes e amar o próximo como a si mesmo, sempre focando, obviamente, em nos amar e tomar as nossas melhores atitudes.